Olá, audiência criativa do programa Quinto Elemento, porque tem que ter criatividade para acompanhar a gente. Falar sobre geopolítica hoje em dia é como tentar desmontar uma bomba relógio com uma colher de chá. Qualquer movimento em falso e tudo pode explodir em argumentos inflamados, análises desencontradas e manchetes histéricas. Mas a realidade é teimosa e não se dobra a narrativas muito fáceis. A guerra na Ucrânia, a reaproximação entre grandes potências e a ascensão de Donald Trump a um segundo mandato não são peças soltas num tabuleiro. São parte de um jogo de interesses onde a ideologia pesa menos do que a estratégia e onde os vencedores não são os mais virtuosos, mas os mais habilidosos na arte da negociação. Cristãos, não assistam a Globo. Se há algo que 2025 nos ensina, é que a política internacional não é movida por discursos bonitos, mas por acordos que nem sempre fazem muito sentido à primeira vista. Então eu vou pro pau, né? A gente às vezes trata mal. Para de ser chato. A nossa indisciplina. A nossa indisciplina. E para isso nós juntamos os mais ilustres opinadores do Ocidente e, quiçá, de Suzano e região. Direto do Kremlin, temos aqui Arthur Machado, né, o nosso representante aí do duguinismo. E aqui, direto de Washington, D.C., temos aqui o nosso querido do Vaticano, Zelensky. Né? É uma mistura de Papa Francisco com Zelensky. Um mix, assim. Legal. O J.D. Vance, o nosso laranjinha, Donald Trump, e eu que estou aqui só acompanhando essa discussão maravilhosa entre vocês. Legal. Bem chapiro. Bem chapiro. Macron. Bem chapado. Bem chapado. Muito bom. É isso aí. Então vamos lá. Então, hein, que confusão. A gente... E a Ucrânia, hein? Simples, né? Pergunta simples. Fala. Mais um assunto que a gente não entende né? E a gente vai ficar opinando aqui, né? Porque, Bom, saudade do Arthur- Homem-Formiga. o bom é que pelo menos a gente não entende e avisa, né? E o pessoal que não entende exato, fica falando que entende tudo. É. Porque a impressão que dá mesmo é que ninguém tá entendendo direito Não, e não tá. nada, né? E não tá. Mas como, nego não. finge. É aquela coisa que o Olavo sempre falava, nós vamos citar o Olavo aqui. Tem nós gente que somos precisa vender duguinistas. curso, entendeu? Precisa fingir que entende. Exato. A gente não precisa. O Olavo sempre falava, pessoal, é assim, tem vários movimentos de bastidores que ninguém está vendo. Nós estamos vendo as últimas consequências dessas negociações na superfície, tentando deduzir o que está acontecendo lá por Lá trás. embaixo, é. Então é assim, às vezes você vai acertar mais, às vezes você vai acertar menos, é normal, não tem... Não, e não quer dizer também que a gente não possa observar e tentar entender. tentar entender não tem alguma problema. coisa. Claro, observar e ir atrás, falar, né? então é isso. É isso aqui, quem discorda é comunista. Para fazer o briefing desse programa, eu me deparei com coisas que eu falei, caraca, eu não tinha percebido isso. Não tinha pensado, né? Nossa, mas é assim. Puta, é assim mesmo. E você... Aí você tem aquelas personalidades que são ou bem ou mal, né? Que é vilão da Disney, né? Então você ou pode tratar como gente boa ou tem que ser tratado como um vilão. E não é, cara. Tem muita coisa por nuance, trás. né? Muita coisa por trás. Tem. E só de dizer isso já falam, você está sendo comunista porque você está disfarçando. Não, hoje eu vou falar muito de todo Ele mundo. falou errado, que ele chamou a Operação Especial de Guerra. Começou aí. Porque não é guerra, é operação especial na Ucrânia, não é guerra. Não é Eu guerra. falei guerra na Não, Ucrânia? falou. É difícil. Já vai perder o Pix Vai do perder o mês. Pix em rublos. Como é O que chefe é? Como vai é que é? ficar Desculpa em chateado, russo, o né? chefe. Me esqueci, faltei naquela Espassiva, aula. não, espassiva é obrigado. Espassiva é obrigado. É espaço Desvidania, eu acho. É que desvidania é quando é Ó, com licença. Tem várias. Tem Svinit Pajalusta, quer dizer, com licença, né? Ou agora, desculpa mesmo, chique é pra Chuprachenia. Chuprachênia? Pra Chuprachênia. Chuprachenia. Pra Chuprachênia. Chuprachênia. Essa é uma bela desculpa. Achei que você fosse pra cristão, Chuprachênia. Arthur. Pra vocês. Pra Chuprachenia. Fica falando Muito essas bem. coisas. Antes de continuar o programa, eu quero que você comente, compartilhe, se inscreva no canal. Isso é muito importante pra gente, porque a gente aqui, a gente quer a sua presença mais do que qualquer coisa. Então, divulgue o nosso canal, isso é muito importante e a gente segue com o programa agora. E repita os nossos argumentos sem dar crédito. Nós queremos espalhar a narrativa porque somos desinformantes. É isso. Mas, aliás, dizem que, só terminando essa divagação enorme, dizem
dizem que o russo é muito parecido com o português para quem é estrangeiro, sim. né? O americano fala muito O gibberish sim, é igual. sonoramente, né? Puta, os começou a fonemas. propaganda nível hard, né? Não, a gente parece com a língua é a mesma. Vai pro Paraná, lá é a Rússia brasileira, né? Se você ficar na frente da catedral Os próprios antioquina paranaenses não entendem o paranaense, entende mais o russo, né? Mais fácil. Bom, mas voltando. Tudo começou faz um tempo já, a gente até tá comentando um tempo depois, mas até foi bom porque teve bastante coisa que Desdobramento, aconteceu, né? Desdobramento. Que foi quando o Trump sentou com o Zelensky, mais uma daquelas cenas que só assim, nos últimos 3 anos, o mundo, desde a pandemia, né? O mundo virou um filme de sátira, parece um Borat misturado É com... mesmo, é muito Borat aquela cena. Pera. É? Não fala não. Para. Tem que ter essa cena. Não, mas o mundo Eles parece ficam sentadinhos na ponta, né? Eles ficam assim, né? uma mistura de Operação França com Borat misturado com um monte de coisa, Monty né? Python, Monty Python. Monty Python mesmo, porque tem aquela... só de Escrito só pelo lembrar Ésquilo, né? Porque tem toda a cara de tragédia. tragédia. Teve coisa que teve timing de piada, tipo, o Zelensky ele desce assim da van, aí o Trump dá um... Veio todo bem vestido hoje, hein? Aí passa um tempo assim, no meio da discussão, o cara fala, você não tem um terno, não? Não, mas cara... O jornalista pergunta se ele não tem um terno. Não, mas foi, cara. Porra, você tá entrando na Casa Branca, meu amigo. O cara foda de Não, bermuda. é que quando Não, começou mas a aí guerra, bem, ele aí tudo adotou bem. essa coisa, estou em guerra, é tipo estou Cacai, de nosso luto. brother, tudo bem, mas, pô... O Não, aí eu Cacai, Essa vizinho de questão mesa. aí, Vizinho de mesa. essa questão me levantou um ponto conspiratório que eu acho que o Zelensky é carioca. Pode É que ser. nem, cara, Se revelou. Toda o Igor, pinta. o Igor do Toda Flow, pinta. Da ele Tijuca. o cara, ele é carioca, o Igor, Tijucano, certo. o Igor do Flow ele é carioca, e ele assim, se tiver uma premiação, ele põe um terno, mas ele vai de chinelo. É sério, então. não é piada não. Não, agora falando sério, essa coisa da roupa, às vezes vem os caras lá da África, todo paramentado. Eu não vejo problema também. Os Não, caras mas aí- tavam mas achando aí Não, mas que o cara tá né? paramentado com as vestes Do local. chiques, É. os trajes de gala. gala do local local. que ele Pode vive. ser, pode Se esse é o traje Camisetinha. de gala da Ucrânia, poxa vida. É que ele, quando começou a guerra, ele adotou essa estética de estou em guerra, não tenho tempo para me vestir. Então tem um entendeu? motivo. Porque ele Tá tem. bom, O parte tá da bom. propaganda do Zelensky é que ele ia para o front, entendeu? Então tem vários vídeos dele lá, Isso, etc. é. É o presidente que se então envolve. Eu lembro lá no começo Então Que faz. ele- da operação, como é? Operação especial. Operação e não especial, é guerra. ele fazia esse número de estou na frente, Exato. estou no front e tal. Exatamente. Mas Então, assim, só pra voltar ao que eu tava falando, eu tô falando de antes ainda. Tem a pandemia, que você saía na rua, aquele deserto, Zumbilândia, que você fala que... Zumbilândia, o porra é cara essa? na praia. De repente, você tem um chefe do exército, sei lá, das Forças Armadas Americanas, vestido de mulher, falando lá, estamos aqui para salvar a South coisa da Park Ucrânia. também, né? Cara, você fala, bicho, o que tá acontecendo com o mundo? Totalmente Aí South você Park. tem uma mulher nas Olimpíadas, um cara, né, socando uma mulher e todo mundo, muito bem, o cara é uma mulher. Aí, de repente, você tem aquele debate absurdo do Trump com o Biden completamente senil. Gente, a gente tá falando disso como se a gente... Parece que ficou normal, mas isso é muito louco, cara. Muito doido, Fala é. pra um cara nos anos 80 que tudo isso ia Cara, acontecer. Macron O cara ia e falar, Lula você tá andando de louco, mão dada velho. na Amazônia. Macron e Lula de mão dada com Lula. Cara, as coisas que aconteceram... Janja. E aí, As coisas que aconteceram foram muito... E de repente você vê essa cena do cara... Quando eu vi a primeira vez, eu falei, o que tá acontecendo? Não, e aí, o olha, Vence fala, não, sai daí, o outro... um detalhe, Não, foi Felipe, é que constrangedor aqui. isso tudo tá acontecendo por aqui, e aí quando o Putin vai no Valdai dar um discurso, ele fala, o Ocidente tá doente porque não é mais cristão. Aí todo mundo... Viva o Putin! Os quarta camada, Mostrou não, aqui, quinta meu teoria, ouvido. Eu sétima, queria processar oitava. o cara. Eu queria processar o Lucas agora porque estourou aqui no meu ouvido. Ô, Lucas, vai com calma aí. tudo bem. Quer que eu grite de novo? Processo Davi, pô. É, pô. Davi, Vai lá. Coitado do Davi. Vai. aumenta o compressor aí, O por Putin favor. faz isso, é aquela rede pra jogar, pra pegar peixe idiota, assim, né? Vamos lá. total. O Putin- É o Ocidente cristão, assim. Aí o vai cara tá lá, assim. um monte de bagrinho lá. Ei,
Aê, viva! Os caras da quarta teoria, quinta camada, eu não sei, eu até falei, agora tá no meu Twitter aqui. Eu sou Boris Grushenkista e seguidor da 147ª teoria política Fundos, esquina com a Teodora. Então essa é a minha teoria política. Tá? Projetada Então, 120. Então a minha teoria política é essa, e não venham me encher o saco, eu nem sei que são essas aí. E assim... O Arthur sabe, o Arthur, mano. O Arthur é Mas ele é do... É truta do... Nacional O Arthur é meio bolchevique. Mas a questão é que as coisas que a gente conversa aqui são coisas que, sei lá, 1 ano a gente vem falando, né, nessa história que, pô, a Ucrânia não é tudo isso, assim, essa paz, né, os caras têm um globalismo lá ferrado, tem até nazista no meio. Eu acho que, na verdade, a Ucrânia ali entrou, o Zelensky entrou como o pato colocado para, né, para receber, para ser engordado, né? Vamos engordar o pato para virar o foie gras. Né? Aí os caras encheram de bilhões então, aí de você dinheiro. tem a aproximação da OTAN. A OTAN, ele entrou lá. Vem OTAN. O Putin não gosta daquilo, sabe que a Ucrânia é importante para eles, fala, não, aqui não. Cara, então vocês vão vir para cá, eu vou para cima. E agora, o meu ponto é que agora, hoje, os caras que falaram que a gente era duguinista, metade pelo menos, eles estão tretando entre si, o que é muito divertido, estão falando a mesma coisa que a gente falava antes. Fala, porra, o Putin, ninguém tava falando que o Putin é o cara, é o melhor do mundo, nem que o Dugin fala, exatamente, até porque tudo o Putin que ele não fala... se pauta só no Dugin. Não existe um cara só. Eu tava fazendo as pesquisas, vi que nem um monte de outros caras. É que nem falar que o Bolsonaro pautava o Olavo sozinho. Exato. O Olavo era o guru. O Olavo era o guru do Bolsonaro. Dos 4 caras que a gente entrevistou que deram aquela polêmica lá, provavelmente o Dugin não era o mais influente. Provavelmente o Lukianov tem mais influência no E o Lukianov é quase um liberalzão, né? Tem várias... Lukianov é muito mais influente do que na minha visão, do que o Dugin. E o Lukianov, se você procurar na internet, você vai achar uma foto dele novinho mesmo, lá no Fórum Econômico Mundial. Inclusive o Putin é no Fórum Econômico Mundial também. Acho que houve essa virada de chave depois daquele atentado. Agora eu me lembro se foi 2012, 2002, não me lembro, mas aquele atentado que teve na Rússia, e aí... No teatro, né? Foi esse? Não, exatamente. É mais recente. Não foi o recente, não. Foi o mais antigo. Foi um que foi um atentado, não foi da Chechênia, mas foi um atentado pesadão, assim. E aí ali foi a virada... Foi no teatro também. Foi no teatro. Foi, né? Foi a virada de chave do Putin em relação ao liberalismo, entendeu? E as políticas americanas, porque ele percebeu que... Alô? Acho que vocês sumiram. A gente tá te ouvindo. Tá. Que você sumiu o vídeo. Então, ele percebeu que na época em que os Estados Unidos estavam, de certa forma, e a OTAN, se aliando com os inimigos dele lá, os rebeldes dentro acho que era da Chechênia. Enfim, e aí ele, achou isso traição. Mas, de qualquer forma, o problema dos caras é que, o problema é que eles construíram, esses críticos a nós aí, o problema é a visão de mundo dos caras, porque eles construíram uma visão de o bonzinho contra o malzinho. Mundo livre. Exato. E aí quando o Trump falou assim, não, o cara não é tão mal não, aí deu um nó na cabeça do cara, porque ele vai dizer que o Trump, como alguns estão dizendo, é agente secreto, ou o Trump é mal, entendeu? E aí perdeu 80% do discurso da doutrina dos caras, né? Porque eles começaram a tentar encaixar o mundo na doutrina que eles têm, em vez de olhar... a partir do que a gente fala, ao invés de olhar o mundo a partir dos seus problemas, ele fica olhando o mundo a partir dos sistemas. Aí bichão, dá errado, porque a realidade não se comporta assim, né? E o mais engraçado dessa história toda, que eu sempre comento, quando eu fui entrevistar o Dugin, se você pegar a entrevista do Dugin, os primeiros 3 minutos, os caras me chamam duguinista, infiltrado, não sei o que, essa babaquice. Aí o cara vira, com 3 minutos, ele vira e fala assim, ele começa a falar mal do liberalismo, eu faço a primeira pergunta, 1 minuto e meio ele fala mal do liberalismo, no meio ele fala assim, a culpa disso são dos protestantes. Aí eu falei, eu só... eu tô fazendo aqui, né? Aí eu falei, caramba, o que eu tô fazendo aqui, né? A culpa são dos protestantes. Eu falei, exatamente, vou embora. Qual é o próximo voo? Então, essa bobagem de achar que todo mundo é voltado ou movido à sua ideologia, aos princípios. Cara, tanto o Putin quanto o Trump, a ideologia
tá num andar abaixo Tá bem da abaixo. estratégia, da questão do poder mesmo. Então, assim, não dá pra você chegar e falar assim, não, pô, o cara realmente foi um agente da KGB. Tava ali, ele deve ter aprendido muito com aquilo. Foi do Fórum Econômico Mundial também. Mas também foi do Fórum Econômico. Então, assim, não dá para definir o cara por uma coisa ou outra, ainda que possa ser mesmo uma coisa ou outra. Assim, eu não tô dizendo nem que ele não é, sabe? Mas você não tem como... Essa questão é o seguinte, é um jogo de poder. O que eles estão discutindo ali é poder, não é ideologia de costumes, que nem esses babacas ficam falando. Até quem compra o Putin, né? Exatamente, Sim. os caras estão num jogo de poder. O Trump é um cara pragmático. Ele olha para a Ucrânia e fala, cara, eu tô gastando dinheiro lá e não tô gastando dinheiro aqui. Ele chega no Zelensky e fala, e aí, o que você vai me dar em troca disso daí? E tá gastando dinheiro pra uma guerra que não tá sendo Exato, ganha, uma guerra, né? e ele não tá contra lá. uma cruzada contra a Rússia. Ele fala, cara, eu tô gastando dinheiro com o quê? Entendeu? Para financiar aquele bando de preguiçoso europeu, França, Alemanha, que não gasta um tostão, quero que se ferre. E daí puxa que fala... Acabou. E o Putin é a mesma coisa. O Putin quer a expansão global da Rússia, entendeu? E ele quer mesmo. Ele quer, ninguém tá exatamente, negando exato. isso. E ele tá jogando com esse jogo. Vocês vêm pra cima de mim, eu vou pra cima. Acabou. Mas o Carlão tem uma parada muito maneira pra mim que eu acho que o Trump mudou, que vai chegar no momento que as pessoas vão fazer essa leitura acadêmica, né? Porque não fizeram. E não tô dizendo que eu fiz, não. Eu acho que vale a pena explorar isso. Tipo, assim, eu que fiz. Não, muita gente fala, mas acho que vale a pena explorar. Que é o seguinte, você tinha vários estados e os presidentes desses estados, todos seguiam mais ou menos uma mesma ideologia, né? O estado grande, uma ética, uma forma, né? Uma ética, um sistema diplomático de se relacionar e tal. Aí vem o maluco do Trump e começa a tratar os estados como se fossem empresas. Entendeu? Então ele começa a negociar, toma lá da cá de curto prazo. Bichão, isso aqui eu vou pagar, mas você vai me dar tanto. Então, por estar desse jeitão maluco do cara, há um embasamento teórico de uma mudança grande de tratar os estados como empresa, entendeu? E isso que dá um nó na cabeça, inclusive de quem fez relações internacionais, porque o cara não está acostumado com essa metodologia, ele está acostumado com um sistema, um moldezinho ali. Vem o cara e literalmente ele saiu da caixa, né? Apresentou um negócio diferente. Para mim, eu vou te tratar como se fosse empresa, negociar como se estivesse tratando as empresas do Trump. Ô, Arthur, sabia que teve um outro cara que disse isso aí, que é um cara que não é nada acadêmico, não é intelectual, não é nada, mas ele é um sujeito inteligente. É um sujeito que chama Gary Vaynerchuk, ele é um marqueteiro mesmo. Okay. Ele cuida da Pepsi, cuida do negócio. Ele tem todo o negócio dele é que ele quer comprar o New York Jets e ele precisa ficar rico pra isso. Então ele tem essa narrativa pessoal, assim. É o negócio dele. Mas logo os Jets. Então, e esse cara, ele é daqueles judeus que estavam na Bielorrússia e deu ruim, entendeu? E eles tiveram que fugir de lá, inclusive por causa de comunismo, etc. E quando começou essa questão do boom chinês, começou a aparecer, cara... Ali, quando começou a aparecer na mídia em, sei lá, 2015, 2016, por ali, aquela época, que já tinha polarização e etc., eu lembro dele falando, olha, seguinte, eu não gosto de comunismo e tal, mas eu olho pra China e eu tô vendo o seguinte, esses caras tocam o país dele como eu e você, e ele tava falando com outro empresário graúdo desse, como eu e você administramos as nossas empresas. Então, assim... Ou seja, você quer que ela cresça, você quer que ela fique Exatamente. saudável. Porque essa é a loucura do liberalismo, né? Porque, desculpa te interromper, mas o liberal, ele olha para isso com maus olhos, porque, protecionismo e não sei o quê. Só que quando ele olha para a empresa dele, ele quer uma empresa separada. Ele não quer uma empresa global, que todas as empresas sejam uma no mundo inteiro. E não quer um funcionário... ele quer que a dele seja... Com toda a liberdade, né? Exatamente. E o funcionário não tem toda a liberdade do mundo, né? Exatamente. A intranet dele é restrita também. Exatamente. Eu conheço uma empresa que opera assim, que é uma empresa de desenvolvimento de tecnologia /games, que é a Valve, que eles não têm hierarquia e não têm direção. Eles contratam um monte de nego sênior e falam, vocês fazem o que vocês quiserem aí, mas tem que entregar alguma Parece coisa. o Quinto Elemento, assim. Só que em vez de contratar sênior, contratou a gente. Doido, né? Então, tem uma... Não deixa de ser sênior, mas é só pela idade. Sênior sou eu. Então, assim... Só tem uma diferença, a gente tem uma situação pior, porque nós não temos direção, mas temos hierarquia. Então, assim, então, ele fala isso e ele fala, olha, eu não me importo de fazer negócio com os chineses porque eu tô vendo que eles pensam pro país deles como eu penso com a minha empresa, é só não pisar no carro dos caras, tá? Então ele dá, então isso é uma visão que parece que tá rondando o autoempresariado americano, inclusive, já tem um tempo, né?
E é uma coisa também interessante que essa aproximação com a Rússia dos Estados Unidos, no final vai enfraquecer a China, que os caras reclamam tanto que a China está crescendo, não sei o quê. Então, por isso que o Putin... todo o discurso deles fica dá errado. Exato, e por aí, isso quando eles vêm atacar a gente fala, a gente já estava falando Sim, isso aí. o Putin olha para isso com bons olhos, essa aproximação com o Trump, que aí ele fica menos dependente da grana da China, né? Porque ele tá também fundido, né? A Rússia tá fundida. Não tá, a Rússia não tá. exatamente. Essa guerra não tá... Mostrou que a Rússia é muito mais frágil do que parecia. Na né? verdade, é uma faca de dois gumes, eu acho. Mostrou que eles eram mais resistentes do que se pensava, por um lado, porque achavam que a economia russa ia acabar no primeiro mês de guerra. É verdade. Né? Então, assim, eu não sei se Até achavam... porque o gás russo, né? Exato. Eu não sei se achavam mesmo, ou se era propaganda. Né? Mas assim, É bem provável. quebrar não quebrou, e teve até um período em que o rublo se valorizou, durante a guerra. Inclusive, teve um grande período ali, não sei quais são as causas, o Arthur talvez saiba, mas isso aconteceu. E por um outro lado mostrou-se que, pô, tá bom, os caras também não são invencíveis. Exato, né? Então, não, e cara, estão tomando um monte de... porque guerra, divertida lá, guerra né? queima dinheiro, né, velho? Guerra... Muito dinheiro. E às vezes dá a impressão assim que Mas tem gente ganhando. É claro. Não, é o balcão de Só não negócios mencione os também. nomes. O problema é que a gente vê a guerra de um jeito ainda Vietnã, aquela coisa territorial e não sei o quê. A guerra mudou muito, né? Nem dá pra Mudou, saber mas quem tem tá elementos, ganhando. né? Teve algumas coisas que voltaram a ser, né? Como era a guerra O território convencional. conta também. Território, por Sim, exemplo. sim. Né? Apesar de não ser igual lá, ainda é uma coisa que conta. Mas tem toda a propaganda, tem a guerra de informação. Cara, a guerra de informação é um negócio louco, porque você não consegue saber o que é verdade, mesmo assim, você tem que realmente confiar na fonte, porque... E aí, depende, se o cara confiar numa fonte, às vezes honestamente, ele vai para uma visão completamente fechada naquilo. Se ele confia em outra... Por isso que eu acho que a gente não pode chegar e cagar a regra. Exato. Não, mas de certa forma sempre foi assim, né? Quer dizer, mesmo com as mídias tradicionais, guerra do Vietnã, da Coreia, etc., tinha esse lance da propaganda, né? E da direção O nego da tava informação. falando aí agora que os veículos independentes da Rússia eram financiados pelos americanos, então assim... Exato. Fala, Arthur. Agora, essa coisa de você apostar numa pessoa só, tem os Reinaldo Azevedo, né? Você tem que tomar muito cuidado, porque de repente o cara tá falando você tá apostando o no oposto do Reinaldo. que ele falava. Então não acredite em ninguém, assim. Nem na gente. plenamente. Não, Nem a gente pode acreditar. Não, e se acreditar em mim, eu não levo a sério. Eu também não. Acredita neles aí. Eu nunca levei essa conversa que divide o mundo entre bonzinhos e malzinhos a sério, né? E se você ver até historicamente, tem até um vídeo, eu já mandei pra gente no grupo, né, que eu recebi diretamente do Duguinho, do Putin. Mas o vídeo do TikTok, que aí o cara pegava o Putin conversando com o Obama, com o Bush, e todos eles elogiando o Putin, né? Ele palestrando na ONU, super bem recebido e tal, e tem virada de chave. E essa virada de chave começa a se dar mais ou menos com a Angela Merkel na Europa, né? Na Alemanha, e depois ela vira nos Estados Unidos com Biden. A realidade, sim, é que os Estados Unidos, e pelo menos, eu não vou falar como um país bloco unitário, né, mas pensando nos democratas woke, eles sempre usaram a política do medo para fazer reforma. E isso é uma política que tem sido utilizada constantemente por esse grupo, até mesmo para ganhar a eleição, por exemplo, na Alemanha. E, fizeram uma política do medo tão grande contra a AfD, dizendo que os caras são do bigodinho, não sei o quê, que acabaram elogiando o Merz, que é do lado desse fundo gigante aí, que não pode falar o nome. Então, você tem todos esses problemas que agora, de repente, o Putin, que era super bem recebido nos Estados Unidos e tal, pelo Obama, né, pelos woke que adoravam Obama, que compra livro da Michelle Obama, de repente ela chega lá e fala assim, agora ele é o bigodinho versão 2.0. Enquanto, na verdade, isso faz parte, para mim, de uma política do medo para implementar certas reformas aqui no Ocidente, entendeu? E fazer certas coisas. Eu não acho que ele, veja bem, que o cara é bonzinho, até digo isso para várias pessoas aqui na Europa, também amigos que perguntam. Porque às vezes, cara, assim, é legal ser no país, a própria minha análise, que eu digo sempre, nossa análise é enviesada, né? A minha também é a mesma coisa, eu sou cristão. Então eu nunca vou ter a visão do Babalorixá, entendeu? Não vou incorporar ela, entendeu? Você tem que ver com os olhos do budismo, não vou ver. Então, isso é antiduguinista, que o Duguin fala pra fazer o oposto. Aí, ó, tá vendo? Pois Tá negando o Duguin, tá negando o Duguin. Cheguei lá, ele falou que, porra, o problema são os protestantes, talvez ele tenha razão, professor. Mas veja só, mas o cara, você chega lá, eu sempre falo, uma coisa é chegar lá como turista,
Porra, eu tenho um amigo que fala assim, cara, você morar num país, você chega num país como turista, é fantástico, velho. Você fala, pô, esse país é sensacional. Porque você não participa do jogo de poder, você não tem disputa de trabalho, então você tá ali, cara, consumindo aquela estrutura, só a parte boa, entendeu? Então, quando, por exemplo, eu vou a Moscou, eu acho legal pra caramba, digo pra todo mundo, uma das cidades mais bonitas do mundo, cara, extremamente limpa, boa, pô, sou bem tratado, todos os turistas, né? Porque Você mandou uns filmes bem legais aí. Cara, você come bem, comida boa, você não tem problema. Agora, pergunta pro cara lá, que é o cara que nasceu, né, que é filho de um soviético, que passou pelo regime lá do Stalin, passou pela abertura, e hoje ele é um classe média baixa, e que quer tentar subir na vida, não sei se consegue, porque eu não sei como é a estrutura social lá, mas pelo jeito parece que não, se o cara não for amigo do governo, né? Então, não deve ser legal, eu imagino que não seja. Só que eu não tenho a menor ideia, não tenho a vida dos caras, entende? Só que tem um lado que as pessoas não respeitam, que é o princípio da auto-organização. De alguma forma, aquela sociedade se organizou, entendeu? E quem é a gente para de fora querer... Dá pitaco, né? Dá pitaco no negócio. Tem um amigo meu que resolveu botar uma pilha, porque toda hora, acho que, principalmente a turma de vocês aí dos católicos, vem com a profecia, né? Acho que foi de Santa... que fala que não cometa os erros da Rússia. Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora. Nossa Senhora de Fátima. Uhum. Foi Nossa Senhora de Fátima? Então, Nossa Senhora de Fátima falou, não cometa os erros da Rússia. Aí o cara fala, tinha razão, não confio nos americanos. Mas Boa. isso é uma coisa... Mas enfim, cara, É uma coisa tem que pilhar, né? o próprio Lorenzo, ele fala que, e eu lembro que as primeiras vezes que ele falou, eu desconfiei, eu achei que era papo de comunista, me desculpe, Lorenzo. O Lourenço eu desconfiei várias vezes, cara aí. E eu fui atrás dos documentos pra ver, porque eu falei, não é possível que seja desse jeito. Daí que eles prometem a abertura e não sei o que a Rússia vai integrar o Ocidente, não sei o que lá, vou conversar lá com o Pingaiada, como é que é o nome do Pingaiada? O Boris Yeltsin? O Yeltsin. Tem o Pingaiada Mora, o Não, Boris Yeltsin. Pingaiada, e assim, eu lendo... cachaceiro. Você lê os documentos oficiais americanos, eu não tô falando de documentos russos. Eles falam lá, olha, o seu Yeltsin parecia um pouco alterado, empolgado demais, não sei o quê. E aí tem lá a promessa, assim, olha, vocês vão integrar o Ocidente, a gente vai ficar junto, a OTAN não vai interferir. Prometeram isso de fato. Essas promessas foram feitas. E os americanos prometeram. E parece que houve aproximação e houve um entusiasmo com isso por muito tempo. Sim, o Boris Yeltsin é o exemplo. Ele acreditava realmente nisso. Ele tinha um entusiasmo para fazer essa adaptação, Ocidentalização. né? A ocidentalização. Exato. Mas e o bebia resultado... demais, né? Bebia demais. O que é um ponto pra isso que ele. dá O cara quer ser Só que ele bebia vodka. Você Desconfiado. falou cachaceiro? Não, é vodqueiro. Não, eu disse pingaiada. Pingaiada. Pinga também não. De cachaceiro é o nosso. Então o cara... O nego se frustra mesmo, né? Então Sim. o cara começa a ficar frustrado, vê aquela movimentação, fizeram aquela... Cara, parte do problema da Ucrânia também é culpa do Ocidente com essa sanha desarmamentista, né? Fala, olha, Ucrânia, larga suas armas aí, que a gente vai cuidar de você, vai ficar tudo bem, nós teremos paz. Isso. E aí, pô, não teve. Não teve, a OTAN começa a se expandir ali em volta, pede pra todo mundo se desarmar, mas se expande. A Rússia continua se armando porque tá bodeada com os Estados Unidos com promessas não cumpridas, com a União Europeia, etc. A Ucrânia tá ali no meio, com uma aproximação da OTAN, se vê refém da situação, porque tá sem armas, e eles falam, cara, o cara aqui tá se armando aqui do meu lado, vocês disseram pra eu me desarmar, e agora vocês têm que me proteger, vem pra cá. Sim. Aí o Putin fala, não é pra vir pra cá, porque vocês não disseram que não iam vir. Aí os caras vêm, o Putin invade, porra. E fora as desconfianças, como por exemplo, durante a pandemia, aí foi até legal você ter mencionado, porque eu tava com isso na cabeça. Durante a pandemia se descobriu lá que a NIH, que tem a NIAID, se não me engano, alguma coisa, sempre tem AIDS no nome, que era a divisão do Fauci da NIH, se não me engano, tem que checar essas siglas, eles financiavam certos experimentos biológicos dentro da China, e um deles era no laboratório de Wuhan, que fazia experimento de ganho de função. Hoje até o New York Times já admite isso. Exato. Então, isso foram achados do Veritas a princípio, né? Sim. E era teoria da conspiração. E depois o New York Times falou, realmente. E aí descobre-se que... Opa. Fala. Não, só finalizando. Mesmo que não tenha envolvimento desse pessoal específico com os ucranianos, existe uma iniciativa do Departamento de Defesa americano de financiamento
de experimentações biológicas pela paz e a segurança mundial e a diminuição de ameaças biológicas e tal, e sabe-se que a Ucrânia está envolvida em um deles, não se sabe o que está pesquisando ali, não tem envolvimento do Fauci, não tem evidência direta que tenha grande difusão, mas assim, e tá ali na fronteira, tá na casa, perto da casa do cara, então... Cara, dá pra entender por que o cara fez isso. Não tô dizendo que é justificável, mas você entende, sabe? E você falou uma coisa que me lembrou também, que o Trump quase caiu, teve pedido de impeachment por causa de um telefonema para a Ucrânia. Vocês lembram disso? Não lembro, não. Para um cara lá na Ucrânia, que aí falaram que não, isso é corrupção, do não sei o quê. E aí, anos depois, tá o Biden lá com o filho fazendo coisas escabrosas com a China, com não sei o quê. Ou seja, pô, se o Trump é agente russo, como é que ele estava negociando na Ucrânia com o negócio? Tipo, nada se encaixa muito bem. Se você olha nenhuma das narrativas, tanto o totalmente pró-Rússia e o totalmente pró-Ucrânia, nenhuma se encaixa muito na realidade. Você tem que ter realmente uma nuance que é difícil para a maioria das pessoas, porque elas querem ter uma bandeira. A dificuldade é... Fala lá. Eu acho, cara, que tem muito das análises, que aí tem um lado de preguiça mesmo, intelectual, ou querer simplificar as coisas, mas outro tem um pouco de soberba e falta mesmo de curiosidade de aprender com o mundo, tá? Então, por exemplo, eu me lembro, para quem fica curioso, né, quando eu conheci, normal, as pessoas perguntam, como é que o cara conheceu a Rússia, né? Pergunta boa, né, porque a gente vive aqui, mas os russos investem no Brasil desde a época, quando eu trabalhava no Opportunity. A gente começou, estava abrindo lá a economia, e aí o Daniel queria comprar Gazprom no balcão, que nem nós compramos empresa de telefonia no Brasil também, que eram os antigos PEX e PCT, né, que era o plano de expansão de telefonia. Para os jovens aí que não viveram essa época, quando você comprava o telefone, você ganhava... na verdade, para você poder ter um telefone, a companhia telefônica fazia uma expansão, né? Então ela emitia ações e te dava uma linha que custava acho que R$2.000 e poucos, você botava até no imposto de renda. Não, era mais do que isso, era bem isso que mais eu ia falar. do que isso, na verdade. Lembra que R$2.000 e poucos na época era o preço de um carro, não era... Era caro, era caro. Não, e aí ela vinha e o plano de expansão, ela desculpa, vinha com ações. o plano de expansão é pré-real ainda. Começou Isso. com a inflação. Celular, e tanto que telefone fixo era um investimento, era igual comprar um apartamento. Tinha aluguel de linha telefônica. Foi antes do celular. Era linha fixa, pro cara ter linha fixa. Era da Teleste, plano de expansão. Então era o PEX, que era o plano de expansão, e o PCT, que era o plano de comunitário e telefonia. Isso. E a gente comprava essas ações nessa época. Eu tinha ações e não vi um tostão disso, não sei onde foi parar. A gente no Opportunity comprou muito. A gente comprava as ações das pessoas, registrava em cartório, trocava, comprou muito, com um bom desconto, que era balcão, e depois foi vendendo a privatização nas bolsas. Mas desde essa época, depois na época da Ágora, eles operavam via Goldman Sachs, no Brasil. Então, assim, já tem uma história de investimentos e tal. Mas o que eu digo é o seguinte, quando você é confrontado, né, colocado com um mundo que você não conhece, uma cultura que você não conhece, você tem duas reações que acho que são humanas. Uma é você ter uma curiosidade, né, e ir lá, conhecer, tentar conversar, etc. Eu brinco que é a mesma curiosidade do cara do filme, quando para o disco voador lá em cima, né, do prédio, aí o cara fica pulando, oi, tamo aqui, te amo. E aí vem um raio, pode ser essa também, mas geralmente você tenta curiosidade, pô, quem é esse cara? Quero saber mais dele. E a outra é você se fechar. E isso é uma reação em vários, super-humana, né, ou você quer saber quem é e abre ou não. Mas se você for conhecer e tirar o preconceito, for ouvir, conversar com as pessoas, eu digo isso em relação à Rússia, não, como eu conheci também o Kirguistão, a Ásia Central, cara, você vai conhecendo pessoas e no final são seres humanos como a gente, e para aqueles que criticam os caras, eu tenho uma notícia para dar para eles meio assustadora. Eles também são feitos à imagem e semelhança de Deus, né? Então, você ouve. E quando você conversa com os caras, tem muito dado legal. De cultura, de história, de pessoas como a gente, comida, entendeu? A coisa vira uma coisa muito mais simples do que parece. Então, por exemplo, quando você conversa com esse período que o Lucas está falando do Yeltsin, né, que leva
a chegada do Putin ao poder, eles falam o seguinte, pô, cara, quando teve abertura econômica, nós saímos de uma ditadura mesmo, de um regime que foi muito pesado, e eles reconhecem isso, de falta de liberdade, mas quem formou os oligarcas russos, quem formou os oligarcas foi a política liberal americana. E isso eles dizem abertamente, foi, cara, não existiam os oligarcas. Então foi através da política de privatização que começaram a tomar os ativos de Estado, só que a primeira grande ruptura que teve foi que alguns bancos queriam comprar e compraram, mas também os oligarcas russos compraram alguns ativos, como aconteceu no Brasil, tipo BTG, Daniel Dantas, Jorge Paulo Lemann, é a mesma história. Formaram os oligarcas. E o cara fala, para a população comum, o que aconteceu? Começou a ter muita violência. Foi a época dos skinheads. Então foi a época que você via mafioso, os caras entrando em casa das pessoas, quebrando, roubando celular. Imagina se você vê algum país que tem isso hoje, né? No Brasil, então, por exemplo, a gente não tem esse tipo de problema, graças a Deus. Só que olha que curioso, Trelli, olha que curioso. Aí você vai ver essa galera que fala da gente, fala assim, bota no Twitter, o Brasil precisa de um Bukele. É isso aí. Cara, se você deixar de ser, não tô falando da gente, né, mas deixar de ser burro e for preconceituoso e for ouvir a história dos caras lá, eles vão dizer que o Putin em algum momento foi o Bukele deles. Pegou, enfiou a porrada em todo mundo, falou, acabou esse negócio de skinhead, prende, não vai tocar na senhorinha, a senhorinha vai poder ir na igreja ortodoxa dela lá, acabou pichação na rua, colocou criminosos na cadeia, preservou os prédios históricos. Então, assim, isso não é ser pro Putin, porque a gente quer isso pro nosso país também, não ele, mas eu queria. Andar na Cinelândia lá no Rio, que é linda, sem estar pichado, sem ter medo de ser roubado, entende? Então, esse pessoal critica os caras, o Putin, por exemplo, é incapaz, ou é desonesto, intelectualmente, porque sabe e não está falando, ou é burro. Porque esses caras, eles surgem exatamente nesse momento em que a sociedade lá está enfrentando uma crise enorme. E, obviamente, eles se perpetuam no poder, né? Como o Bukele também está com pinta de que vai ficando, né? O cara vai ficando ali, tá gostoso, vai ficando, né? Enfim. Mas eu digo isso porque esse é um período que, para a gente entender de verdade o que aconteceu, não adianta a gente supor aqui. A gente tem que ir lá ouvir. E o Olavo falava isso, né? Você não pode olhar o cara como se ele fosse um rato a ser dissecado, porque só essa visão já parte do princípio que você está olhando o todo de cima, que você entende, você é o observador, você é o demiurgo, entende? Então tem que ter um lado de humildade, cara. Um lado de humildade para lá dizer, pô, cara, conta você a tua história. Eu tô curioso, porque eu posso contar para você a tua história, mas eu queria ouvir o que você viveu que eu não conheço. Porque muitas pessoas viveram histórias lá que eu nunca tinha ouvido falar, né? E eu digo isso antes do Putin, o mercado financeiro, quando a gente começou o liberalismo e toda essa onda que realmente interligou, porque essas regiões, Kirguistão, Ásia Central, tá, que eram da União Soviética, cara, tem suas histórias que você nem conhece. A primeira vez que eu conheci um cara do Kirguistão foi muito legal, porque o cara é um suíço, cabelo branco, olho azul, branco, só que com o olho puxado. Aí eu olhei e falei assim, cara, eu nunca tinha imaginado que existia um ser humano assim. Não, isso aí igual. Tem uma mágica. Agora, para quem quiser conhecer histórias da Rússia e da União Soviética, tem uma escritora que acho que foi prêmio Nobel em 2020, 2019, que é a Svetlana Alexievich. E ela fala tudo isso, porque o que ela faz é o seguinte, ela recolhe depoimentos das pessoas e coloca em livros. Então ela tem um livro chamado Vozes de Chernobyl, que ela pega pessoas que viveram aquela... E o último que eu li dela chama O Fim do Homem Soviético. E é justamente essa galera que, se viu completamente... E ela pega gente comum, de todos os espectros, não é papo funcionários do governo, pessoas simples, não tem nada de intelectual no caso dela, não. É muito interessante, então vale a pena para quem quiser conhecer também. Legal. Aí você você pessoaliza, né? Você tira essa ideia que esses caras têm, né? De botar tudo num pacote só, né? Como se a Rússia fosse um negócio... É a mesma coisa que fazem com o Brasil. O Brasil é o Lula e o PT. Exato. O cara que vê de fora vai olhar e falar, vocês todos são Lula. O cara que vê de fora acha que todo mundo é Anitta. Uma das análises lá que eu estava vendo é o seguinte, que o cara faz uma perfil do Putin dizendo, cara, o Putin é um cara que vem da KGB, é um cara que tem todos os modelos, né, de expansão russa por meio de desinformação, né, faz tudo isso. Ele mesmo se enxerga como um cara que quer recuperar o poder russo, a força russa, inclusive com base em filósofos do começo do século XX, filósofos russos, tem um que fala que a Rússia é... Da mãe Rússia. Da mãe Rússia, tem um outro que é o tal do Gumilev. Você conhece esse aí? Não sei o que, Gumilev?
Arthur, que ele fala que existem passionalidade, existem nações que são realmente mais fortes espiritualmente do que outras. E esse é um dos caras que o Putin gosta muito, entendeu? Então ele faz esse jogo, cara, e ele exporta para o Ocidente, o que é pior, né? A gente não sabe como, ele não sabe se ele usa agentes ou não, como os Estados Unidos também faz, né? Os Estados Unidos, esse jogo de influência da CIA é o quê? Entendeu? O USAID é o quê? É a mesma coisa. Então fica esses dois polos, porque a Rússia é um império, os Estados Unidos é outro, dentro desse jogo. Agora, o que esses caras vão fazer a hora que eles dominarem tudo, a gente não faz a menor ideia. Faz a menor ideia. De repente o cara chega lá e fala, não, chega, pra mim tá bom, não quero deixar as pessoas tranquilas. Não sabe, cara. O que eu não gosto, que eu acho que é uma hipocrisia, nossa. É uma o quê? É uma o quê? Hipocrisia. Que susto. É uma hipocrisia, nossa. Saiu hipocrisia. Saiu um russo. Hipocrisia do russo. Faz os exercícios da fono. Hipocrisia. Nossa. Por exemplo, a gente falar que certas ações políticas de outros países que são ilegítimas, mas nós queremos fazer a mesma coisa no nosso. Então, olha só, quando o cara fala da nação russa, não estou dizendo se é bom, se é ruim, o que vai fazer com isso, mas é a mesma vibe de restaurar a monarquia no Brasil. Desculpa, é a mesma vibe. É a mesma vibe, como dizia meu filho, de falar assim, as cruzadas. Eu gosto da ideia. Sou 100%, cara. Eu tenho as cruzadas fantásticas. Acho que a gente tem que recontar a nossa história e fazer um Brasil grande, contar a história do cristianismo, etc. Mas não é a mesma vibe quando o cara chega e fala assim, nós aqui expulsamos os mouros aqui de Portugal, da Espanha, acabamos com os caras, botamos pra correr. Não é a mesma história? É a mesma história. Só que o cara vem e fala assim, vai lá no Centro Dom Bosco, não sei onde, conta essa história, fala que é sensacional, fala que isso é pensar a nossa história, de onde nós viemos, né? Pegar os nossos grandes escritores, criar um sonho de Brasil, né? Baseado no cristianismo. Aí quando o cara faz igual, você fala lá, o cara é bigode, hein? E você é o quê, então? Ou você reconhece que isso é uma prática legítima e você quer pra você e deixa o cara fazer na terra dele, e se um dia o pau torar entre a gente, cara, nós vamos... da vida. Arthur, eu vou falar mais uma coisa que talvez chateie essa galera, que é o seguinte, dada a história da fundação da Rússia, a Ucrânia é Rússia. Se você for olhar desse ponto de vista da meta-história cristã, etc. Porque é o príncipe Vladimir... Passou na mão de vários impérios, né? Então, mas pro russo... Vladimir é de Kiev, cara. Exato, Vladimir se converte em Kiev. É isso aí. Vladimir que funda a Rússia. E, aliás, foi um dos poucos reinos lá, né? Foi o que os russos contrataram o cara. Você sabe a história? Ele não chegou lá e falou, agora eu sou o rei. Ele falou, a gente tá precisando de um rei e o nego vai te contratar, vai ser você. É isso aí. Você é assim. Dinâmica de grupo. É isso mesmo. E ele pensa, ele fala assim, mas isso é legal. Ele fala assim, precisamos fazer uma religião. Não dá pra fazer um país sem religião. Aí ele começou a entrevistar, cara. Ele entrevista vários caras, até que ele conhece a religião cristã, né? E aí ele vai lá e fala assim, isso aqui é legal. E aí ele vai lá e se converte. Aí se converte, aí ele é batizado, sai destruindo o ídolo no meio da cidade lá. O nego fica, ele tava quebrando os deuses. Não acontece nada, porque chupa Deus falso. E ele sai, ele unifica o território gigante ali, sem derramar uma gota de sangue. E aquilo ali é a fundação da Rússia. E assim, do ponto de vista católico, porque São Vladimir de Kiev é canonizado tanto na Igreja Católica quanto na Ortodoxa. A fundação da Rússia é uma fundação católica e depois do cisma eles estão em cisma. Então o poder espiritual da Rússia, do ponto de vista católico, é católico. E a verdadeira Rússia tem como sua parte a Ucrânia e é um país católico que tem o poder espiritual assim, ordenado, o poder temporal ordenado ao poder espiritual segundo a igreja. Então, só que aí os ortodoxos acham que, na verdade, nós somos hereges papistas, que superestimam o poder do bispo de Roma e etc, e nós teríamos essa briga. Mas assim... Mas você fala até uma coisa legal, uma das provas que a gente falava aqui em off, que a gente não pode ser duguinista, é que o Dugin, ele fala assim, não, cada um, se um país é um país do candomblé, que seja, ele tem que crescer a cultura, e nós como católicos principalmente, né, mas eu acho que o cristão em geral também, nós somos universalistas, a gente quer que o mundo inteiro, né, expansionistas, somos imperialistas. Então assim, a gente não tem como ser duguinista e cristão ao mesmo tempo, pelo menos católico, e por isso que é ridículo essa história toda. E
Até porque eu nem sabia que ele pensava isso, você que me contou. Mas, Cara, Daí você vê quem é o agente. é o agente que não conhece nem o... Chega. Vai. olha só, Depois você E vai aí, pedir pra então, cortar. e aí- Vamos falar do assunto. Não, esse aqui E aí eu fiz tem de um propósito ponto- pra fingir que eu ia fazer uma direta. Tem um ponto legal que é o seguinte, que é uma coisa que até o Olavo falava, que é uma das coisas que, curiosamente, e quem chamou a atenção para isso a primeira vez, que eu vi chamando a atenção para isso a primeira vez, foi o Tiburcio, curiosamente, que o Olavo ele tem uma tese sobre os agentes históricos que é muito interessante, que ele fala o seguinte, os agentes históricos são, os principais agentes históricos são as grandes religiões, as seitas esotéricas e essas famílias dinásticas, né? Então, quando ele fala de seitas esotéricas, ele inclui o comunismo como uma seita esotérica. Então, quando o Olavo fala de comunismo, ele não está falando de uma doutrina econômica. Ele está falando de uma espécie de cultura que tem tanto um discurso exterior quanto um discurso interno. Um discurso exotérico e um discurso esotérico. E, em certo sentido, se você não analisa as coisas desse ponto de vista, é muito difícil você entender mesmo a história. Porque, de fato, as grandes religiões, elas têm uma ação que, cara, começa... Esse é um exemplo que o próprio Olavo dá. Começa com os hadiths, que são como se fossem anotações de como o profeta Muhammad vivia a vida dele, e o cara vai aos poucos imitando aquilo, nos mínimos detalhes, como o cara amarrava o sapato, botava a roupa, escovava o dente, arrumava o cabelo, botava o turbante, enfim. E você vai imitando o profeta Muhammad aos poucos e se convertendo, enfim. Cara, isso foi postulado lá atrás. Isso hoje impacta a forma de ver o mundo do sheik que está governando o país agora. Entendeu? Então é um nível de ação histórica que você não tem numa ideologiazinha que acabou de aparecer, sabe? Sim. Então, se você não olha a partir disso, você não entende os movimentos. Sim. E é curioso que o comunismo, parte da nossa direita, e aí não são todos, né? Enxerga o comunismo como um sistema econômico de planificação da economia, não sei o que, socialização, blá, 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 blá. E é evidente que ele não é isso. Tanto é que a unidade de ação comunista atual no Brasil, que é o Foro de São Paulo, promove política liberal. Então, assim, é evidente que o comunismo é uma outra coisa, que se transforma e vai agindo segundo o caldo cultural no qual ele está inserido, com fins revolucionários, com fins de dissolução da sociedade ali. O próprio Olavo fala que ele está dentro desse movimento revolucionário, né? Ele faz parte do movimento revolucionário, que o movimento revolucionário é uma coisa superior algo a isso. muito maior, né? Exato. E aí é bem engraçado que quando você vai olhar para a Rússia, você tem um sujeito que era da KGB, que foi parte do Fórum Econômico Mundial, ou seja, que estava dentro do esquema liberal, inclusive, por um tempo, que se revolta contra ele e que, assim... é parte do governo de um país que exportou, por exemplo, essas coisas subversivas da cultura woke, etc., que exportou de certa maneira isso para o Ocidente adotou para si, de alguma maneira, e ele está promovendo os valores que, em teoria, seriam os valores da fundação do Ocidente. Só que ele está promovendo isso exteriormente, ele está promovendo isso no país dele, e você não sabe qual é o objetivo de fundo, né? Você não sabe se ele integra, de fato, a unidade de ação comunista per se, e quais são os objetivos dele, se ele tem objetivos revolucionários ou não. E assim, quando o pessoal vai fazer a análise do que está acontecendo agora, eles não olham desse ponto de vista, não. Inclusive os olavistas. Né? Os olavistas não dão atenção à forma como o Olavo enxergava a ação histórica. Então, assim, é bizarro. Eu gosto muito, já falei aqui diversas vezes, do Andrew Klavan, o Daily Wire em geral, mas o Andrew Klavan especificamente, porque ele é um cara que tem uma visão artística do mundo. É um cara roteirista, escritor, então ele é mais artista do que político lá dentro. Né? O Michael Knowles, por exemplo, que também está lá, ele é um cara mais político, mais voltado para política. E ele falou uma coisa que eu acho que é sensacional, e talvez não seja à toa, tenha sido o Espírito Santo que colocou na cabeça do nosso editor chamar algumas pessoas mais ligadas à arte para falar aqui no Quinto Elemento. Porque o artista, ele tem uma... Por a gente tentar fazer as coisas mais, né, música, literatura, sei lá o que, você erra muito e você vê que você tinha uma visão de mundo errada e de repente você precisa mudar com isso, você precisa ter uma certa humildade no seu pensamento, porque você está querendo entender um pouco do espírito humano, independente, acima da política, acima de todas essas coisas. Então você tem até uma certa dificuldade de se colocar num sisteminha, porque toda hora, tanto é que o
pessoal fala que a gente é comunista e também fala que a gente é liberal e fala ao mesmo tempo que a gente é tudo ao mesmo tempo. Porque o artista tem uma visão meio do flow, ele fala flow em inglês, que é aquela coisa de você, não é um sistema, você observa e tenta entender o que está acontecendo como um processo mesmo, o rio da vida, espiritual e enfim. E o fato, o que a gente conversa aqui, sempre, pelo menos a sensação que eu tenho estando aqui dentro, não sei se vocês aí fora também, é que a gente está realmente observando essa continuidade até histórica, espiritual do mundo e tentando entender em cima disso, e não em cima de um sistema fechado que você quer encaixar, né, as coisas. Então, o fato da gente ser meio artista, principalmente nós aqui, não querendo te botar fora, mas você... Não, ele é artista pra cacete, você nunca viu uma performance do... religioso. Ele é um artista da fé. Tava no circo ali. Ele é o nosso clero, né? A gente é o artista, ele é o clero. O padre e o Ele é o que contrata os pintores, exatamente. Né? Então, eu acho que essa visão ajuda, talvez, a gente não é o intelectual que leu... Você leu mais, vocês leram mais. Mas é aquela coisa... Mas a gente tem uma sensibilidade para perceber alguns movimentos que às vezes o cara não tem, porque ele tá tão fechado no intelectual ali, e eu achei legal, porque o Cleveland parece que tá falando da gente, assim. E olha, muito legal. E curiosamente, só para fechar a coisa do Daily Wire, o Michael Knowles falou assim, num dos comentários, nada a ver com política, ele fala assim, pô, é engraçado que aqui no Daily Wire, os caras que estão, os donos lá, o Good God lá, o próprio Cleveland, são meio protestantes, mas a maioria da galera que trabalha assim, outras coisas, é católico e funciona, porque tem essa discussão interna, assim, e parece que está funcionando também. Né? Até o quinto elemento funciona. Pois é, só pode ser o Espírito Santo. Quer dizer, funciona. Tem uma coisa prova, que a gente... Só uma prova dessa coisa da arte é você pegar, por exemplo, as visões de mundo de alguns artistas e como isso se reflete na obra do cara. E como elas mudam, né? Às vezes o cara, a obra dele mostra algo absolutamente contrário ao que ele mesmo pensa. O caso que eu lembro é do Céline, né? Que era um nazista, um cara que fazia cartas contra os judeus. Você pega a obra deles e fala, cara, isso é um grito pela liberdade humana, Ezra Pound, que também era um fascista, exato. Danado. Eram caras assim que você fala, cara, a visão de mundo do cara vai totalmente contra o que ele expõe na arte dele. Porque justamente ele tá buscando tem algo que ele está buscando, que na vida diária dele não faz parte, né? A arte dele está num outro campo. Se ele tem a sinceridade, né? Exato. Lá no Platão, o artista não sabia do que ele estava falando, viu? Uma inspiração misteriosa. Mas aí ele tá falando... Mas calma, deixa eu terminar. Tá bom. Não, ele tá falando exatamente isso. Ele tá falando exatamente isso. Ele tá falando, olha... o cara tá pegando uma inspiração que ele não sabe de onde veio, ele tá colocando aí. E de fato, parece que os gregos viam os poetas assim mesmo. Tanto é que as peças eram vistas quase como uma revelação, assim, né? Então tinha algo de sagrado ali. Exato. Mas é um pouco, algo de um radar, né? Uma espécie de radar que você não sabe de onde capta. Quantas coisas eu escrevi, as melhores coisas que eu acho, modéstia à parte que eu escrevi, eu não consigo lembrar como foram nessa coisa de, não fui eu que fiz. Agora, cara, eu ouvi muita gente dessa direita católica, não sei o que, tradicional, não sei o que lá, falando em pânico, antes mesmo da eleição do Trump, já prevendo que o Trump será isolacionista e pode capitular para a Rússia e isso é mal, né? E aí, existe uma coisa de princípio aí, que é sempre bom a gente fazer uma analogia que ela ajuda a gente a entender as coisas. De fato, você não pode, se você, por exemplo, é um pai de família, você não pode dar um dinheiro para o mendigo, e você não pode tirar a comida da mesa do seu filho para dar para um mendigo, por exemplo. Né? Enquanto cristão, você não pode ignorar o mendigo também. Se você tiver como ajudar, você ajuda. Se você está ali na sua casa tranquilo, e você ouve uma mulher na casa do vizinho sendo violentada, você não pode ser indiferente aqui e deixar lá. Eu estou aqui nas fronteiras da minha casa e não farei nada. Da mesma forma, um governante que seguia por princípios cristãos, ele não poderia, não pode tirar da população dele para alimentar o mundo. Tem uma hierarquia de Exato. E ele também deveres. não só não pode para alimentar o mundo, como para alimentar o oligarca que está fazendo bagunça no mundo. Mas ele também não pode ignorar os problemas dos vizinhos, até porque depois desse negócio de globalização, etc., uma coisa meio que afeta a outra, se larga todo mundo aí, né, enfim, dá bagunça. Só que aí os caras agiam como se o fato do Trump
desescalar, por exemplo, essa questão da USAID. A gente até falou disso do padrezinho. Exato, do padre, o frade Casey. Fosse uma postura isolacionista e anticristã. Quando, na verdade, olha, o aparato de auxílio externo americano, ele estava sendo usado para financiar coisas ruins. Sim. Eu não duvido que tenha alguém bem intencionado que tenha pego dinheiro da USAID e ajudado gente de fato. Deve ter ajudado Não, bastante gente. tem. Mas Começou assim. Exato, tem um efeito colateral que cara, fez muita besteira também. Então, existe... E tá dando dinheiro para algo anticristão, Exato, né? Muita muitas coisa vezes. anticristã, né? Exato. Então, muitas vezes a gente corre o risco nessa análise de jogar o bebê com a água do banho. Né? E tem uma nuance aí, né? Pô, beleza, a USAID fazia muito mal. Só que o negócio talvez exista espaço para a ação americana benéfica no mundo. Eles têm que se reindustrializar, eles têm que olhar para dentro, eles de fato têm que reconstruir ali a economia local. Mas, beleza, nós não vivemos em isolamento, sabe? Então, e eu vejo, cara, eu não vejo quase ninguém, fora o geoeconomia, parece que eu tô puxando o saco, mas não é. Olhando para as coisas como elas são e falando, galera, realmente, aqui eles têm que fazer isso e aqui talvez ele tem espaço para cooperação. Da mesma forma que, olha, os russos têm esses problemas aqui, mas, pô, o nego precisa do gás deles ali para não morrer de frio, saca? Então, tem nuances nessas questões que a gente não observa, né? Que novamente, olhando para essa coisa de eu vou tentar encaixar esses meus princípios aqui, e não é nem encaixar o princípio direito, é encaixar uma fórmula que ele derivou dos princípios na situação concreta. Nosso editor... Pode falar. Não, desculpa, de falar. Não, eu ia falar que o nosso editor mandou um texto muito bom do Zero Hedge, que o cara faz uma análise justamente dos desafios que o Trump vai enfrentar nesse processo de tentar reindustrializar os Estados Unidos, justamente por causa da globalização. A globalização foi vendida como uma ideia maravilhosa de que a interdependência entre os estados, se você é bom nisso, você produz isso, você produz isso. Sim. A ideia parece boa. A ideia é linda, ótima, né? Exatamente, né? O discurso para fora é como bonito. o comunismo. Exato, para dentro é que é complicado. E aí, justamente porque os Estados Unidos está muito dependente de um monte de coisa que eles terceirizaram. Que eles deixaram para fora, perderam o know-how do negócio, e para fazer isso de novo, eles vão enfrentar um desafio gigantesco, entendeu? Imagino. Inclusive com pressão externa, com boicotes externos, entendeu? Portanto, por isso que ele tem... É um jogo muito louco, né? Uma guerra para administrar. Quer dizer, o cara acha que o cara só está pensando num ponto, né? É a guerra na Ucrânia e a aliança com Putin. Não, cara, o cara tá cheio de problema, tá cheio de problema para resolver. Esse é um desses que ele quer eliminar de uma vez por todas. Se fazer uma aliança com o Putin vai ajudar, ótimo. Entendeu? Ele está pensando nisso, ele não está pensando, nossa, precisamos destruir uma base do não sei o quê. Cara, o que eles acham pelo menos que... eu tô supondo, né, imaginando que... O que eles dizem, fazendo um advogado diabo, é que essa aliança do Trump com o Putin e a diminuição de apoio à Ucrânia vai fazer com que a Ucrânia perca todo o seu território para a Rússia e a Rússia não parará a sua ação expansionista. Esse é uma argumento. Possibilidade. Exato. É uma possibilidade, mas aí, sei lá, os Estados Unidos também, o cara olha e fala, não, chega. Já dei muito espaço para esse bananão aí. Então, aí é que tá. O cara... que não quer dizer, desculpa, só para terminar a análise, o que não quer dizer que um lado possa estar usando isso a seu favor e o outro o cara tá desesperado com várias coisas para resolver, vou resolver aqui, e o outro lado fala, isso aqui vou aproveitar, porque a gente sabe que o jogo é muito sujo, né? Então, e assim, né, cara, como essa junção vai enfraquecer a China, eu prefiro um país cristão, por mais que seja fake o cristianismo do Putin, não sei se do Putin mas não mas e da população. Não sei se mas é isso que eu tô falando. Domesticado, né? Ainda que, pelo menos o discurso que ele tá passando ali internamente vão pra igreja, fazem não sei o quê, beleza. Eu prefiro isso do que uma força chinesa gigante que é anticristã, que é né? Apesar do cristianismo estar crescendo também na China. Então, assim, as pessoas também têm que parar de ter essa coisa assim, olha, agora acabou, não sei o quê. O cara vê o primeiro passo. Talvez no curto prazo a coisa realmente vai ficar meio esquisita, não sei o quê. Mas, pô, é o que você falou. Vamos dar o primeiro passo, vamos ver o que o cara responde. Às vezes o cara para ali e parou. Se ele não parar, aí a gente responde de outra forma. Essa coisa de você ir, é o flow, é o que eu acabei de falar, de você ir vendo o que está acontecendo e a partir daí você... O cara quer fazer o xadrez 18D, olhar 10 casas na frente, só que não tem como prever um monte de coisa. E aí ele deixa de fazer o que tem que fazer agora. Porque não, vou
né? Enfim. Eu acho que tem alguns aspectos aí, Trelli. Acho que tem primeiro uma fantasia de uma parcela muito grande das pessoas de se levar muito a sério. Tipo, eu sou um estrategista, eu vejo tudo, eu entendo. Entendeu? Então, por exemplo, eu digo isso porque eu aprendi até Meu pai, por exemplo. no mercado. Pô, até no mercado financeiro. Eu vejo assim, o que eu aprendi com caras que eu achava muito bons e com erros de outras pessoas. Todo cara que é um mau gestor e perdia dinheiro é o cara que tinha essa visão de que ele tinha entendido completamente os cenários econômicos, as empresas, tinha tudo, e o mercado, ele estava vendo o mercado errado, e ele estava certo, e ele ia mostrar para o mercado o que o mercado não estava vendo. Esse cara geralmente perdia. Os caras que chegavam e falavam assim, peraí, deixa eu ver aonde eu estou errando nas minhas análises, e botava uma ideia para teste, cara, onde eu estou errando? E não se levava tão a sério, tinha um determinado momento que acontecia, aí sim, as pessoas voltam assim, não, cara, você tem um ponto aqui. Então ele tinha uma tese muito mais testada e ele fazia boas posições e ganhava dinheiro. O que eu quero dizer é que tanto no dinheiro quanto na análise política, ao invés de você criar o seu mundo, né, a sua leitura, você reduzir o mundo o seu horizonte de consciência, que é muito o que esses caras fazem, porque eles não leram todos os autores russos, eles não participaram de todos os eventos da história. Então, por mais que o cara se aprofunde na literatura, na história, etc., ele tem um horizonte de consciência limitado, né? Senão seria Deus. Então, se ele parte desse princípio, com essa humildade, ele vai sempre buscar uma compreensão melhor dos fatos e uma compreensão melhor dos mundos, inclusive de como os seus modelos também são falhos, suas escolhas são falhas e suas escolhas do dia a dia são falhas. Isso vai fazer uma coisa melhor. O problema é que se colocam, como eu disse há muito tempo, as pessoas e as análises como líderes de seitas que têm uma ideologia certa, real, e que aquilo ali não é uma fantasia, e o cara se coloca como esse analista brilhante e que não erra e que vai explicar para o mundo qual era o modelo seguido. Eu não acho, e aí tem problemas, porque obviamente a gente não tem nem ideia da quantidade de informação e de movimentos que, por mais que eu, por exemplo, tento me esforçar no Geoeconomia para tentar decifrar, conversar, ler, cara, eu não sou a CIA. Né? A gente tem ligações profundas com a KGB, mas também não tem, também não tem informação da KGB. Então a gente não tem informação do serviço secreto chinês. Não tem. E aí, quando eu vejo os caras falando, eu acho que falo assim: sabe adolescente que quer explicar pro pai sobre o casamento? E aí o cara fala, meu filho, você não tem ideia do que é a vida real, entendeu? É aquela assim, eu jamais perdoaria, a mulher fala assim, um homem que me traísse, você fala, calma, você vai chegar lá, e vice-versa, você vai chegar lá, porque você vai ver que tem coisas mais profundas do que isso, mais complexas do que isso, né? Então, assim, a ideia como as pessoas passam, até mesmo da desinformação russa que existe, como existe da desinformação americana e da desinformação chinesa, para mim é uma visão muito imatura da realidade. É como se o cara tivesse aqui, tocasse o telefone, eu queria marcar uma reunião com você no café. Aí você vai, parece dois russos, com 100 milhões de dólares numa sacola, e fala assim, precisamos que você, a partir de hoje, divulgue isso aqui, entendeu? E tá aqui o seu manual, você vai seguir esse livro, tá aqui 50 milhões de dólares. Aí eu vou dizer, olha, eu preciso de 100, porque eu tenho que comprar o passe do Trielli, do Carlão. Aí o cara, ok, claro, peraí, então por favor, Putin, precisamos de 100. Pode. Aqui, né? Você então, tem o telefone cara, aí do... Se for assim, eles falam isso. Se for assim, é só me avisar. Mas com uma naturalidade, fala assim, cara, já que você sabe tanto, me explica como é que você dá esse processo, porque eu tô curioso, porque as coisas não são assim. Eu digo isso até com esse posicionamento, quando a gente vê, até fazendo um link com a encenação lá, que eu acho que foi uma encenação do Putin, do Zelensky com o Trump e o Vance, sem dúvida, que aquilo ali foi um grande teatro de todo mundo, tá? Mas até eu vejo e falo assim, cara, de repente, o nível, esses caras são tão profissionais, cara, tem tanta gente competente trabalhando na CIA, tanta gente competente trabalhando na FSB, tem tanta gente competente trabalhando na China, tem tanta gente competente trabalhando no serviço secreto dos Emirados Árabes, tá? Por exemplo, os Emirados Árabes, quando você vai a Dubai, o teu WhatsApp call, a ligação não funciona. Você tem que usar o aplicativo chamado Botim, que é o único que faz ligação. Pode usar VPN, você tem que achar uma VPN, mas o Botim, por exemplo, todo mundo sabe que é 100% gravado pelo serviço secreto dos Emirados. E é isso aí, e esse é o jogo. Então, assim, esses caras são tão profissionais, tem tanta informação que, de fato, esses caras podem e têm uma capacidade de nos manipular de uma forma que nós nem percebamos. Exato. E isso todos, inclusive os caras que falam, não, eu não estou sendo manipulado. Então, esse processo de desconfiar, inclusive de si mesmo, dizer, pô, será que eu estou sendo manipulado? Será que eu, porra, não, entendeu? Não estou embarcando uma propaganda.
numa propaganda, é um processo de humildade. O cara fala, cara, eu tô aqui para descobrir a verdade. E eu acho que a gente faz isso, né? Porque a história que é contada entre nações, para mim, ela é muito quinta série. É que nem adolescente querendo ensinar para os pais sobre casamento, vida, família, emprego, entendeu? O pai sem dinheiro, aí vem o garoto formado em administração e fala assim, no segundo ano, pai, isso é fácil, é só você cortar o orçamento ou aumentar a receita. Aí dá vontade de falar assim, aqui, ainda bem que você me falou isso, deixa eu pegar um caderno aqui que eu não tinha pensado. Pode repetir a frase? Aí a frase, não, vá pariu, né, velho? Vou fazer o quê? Vou cortar o teu plano de saúde, seu animal? Não, pode falar assim, né? Então, esses caras vivem isso, entendeu? É liçãozinha de moral. Tá em crise? É só reduzir gastos ou aumentar a receita. São estruturadores de empresa que fazem isso, né? Chega lá e fala, vai estruturar uma empresa. Aí eu sei, é só cortar custo e aumentar a receita. Vai lá, vai demitir um cara pra você ver como é que é. Vai lá. Exatamente isso. Não sabe o que é o mundo real, né? Não tem ideia, cara. Não tem. Acha que vai vir um envelope, entendeu? O convite. Entendeu? Associação dos Amigos do Duguin. Você está convidado para você falou uma coisa de 5 mil rublos por mês. Cara. Você falou uma coisa que o pessoal acha, nossa, você mesmo acabou de falar, você tem essa coisa do mercado financeiro, você vai à Rússia faz tempo. Você mandou um e-mail pro cara, o cara aceitou fazer a entrevista, como vários caras fizeram depois agora, um monte de gente de direita. Agora virou moda, né? Fez entrevista com o Duguin, agora tudo bem, né? Agora não sei o quê. Mas aí, beleza, não, tem todo um processo por trás, a gente realmente quer falar, espalhar, propagar a filosofia duguinista. Beleza, os caras, como você mesmo falou no último programa, os caras vamos espalhar, assim, mas em segredo, a propaganda duguinista. Chega aqui, faz uma entrevista com o Duguin. Mano... É chamar de... Porra, com infiltrado. Os caras são os profissionais da desinformação. Vão chamar o infiltrado pra botar no canal. Vamos pegar o infiltrado que a gente botou na direita pra infiltrar, entendeu? Pra entrevistar o Duguin, que ninguém vai notar. Ninguém vai notar. Só quem não foi enganado foi o pessoal lá, Bruninha e não sei o quê. Me irrita de perder tempo. Tem uma questão aí que eu tava... mas perder tempo com a pessoa que acha que fazer uma entrevista com alguém é comprar toda a ideia. E essa pessoa se vende como um filósofa. Não é indireta, é direta. Em parte. É direta. Pisar não, eu concordo em parte. Não tem que perder tempo. Porque o meu ponto não é a crítica a eles, entendeu? Até porque eu já disse, aliás, tem um ponto que eu acho que é uma grande vantagem. Pouca gente conhece, nosso interno, nosso coração. Nós temos muita misericórdia. E outro dia eu falei isso pra minha mulher, porque teve até um culto que eu vi domingo passado, do Hernandes, falando sobre a importância de você ter uma casa da sua família, onde a misericórdia é relevante, até, claro, para você educar seu filho, mas para você perdoar e ter paciência, não existem famílias perfeitas. E eu vejo na gente muita misericórdia. Então, assim, a gente é capaz de ficar chateado com as mentiras, porque todo mundo fica, mas a gente não tem esse coração invertido de dizer assim, a partir de hoje nós somos inimigos, porque a gente é capaz de reconhecer nessas pessoas algumas virtudes de coisas que no seu campo fazem bem, apesar de errar nas análises e falarem mal da gente, mas não tem problema. O meu ponto não é criticá-las, o meu ponto é que esse tipo de análise infantil, tem gente que segue elas. E essas pessoas são enfeitiçadas, né, com essa palavra mesmo, com análises infantis, achando que o mundo é assim. Entendeu? Então, aí ela começa a ficar desesperada em cima de uma crise que não existe. E são as fantasias, neuroses, que fazem as pessoas sofrer. Tipo, meu Deus, agora o Trump virou espião da KGB. O cara que fala isso pra uma pessoa que tá lá na tiazinha, que não tem a menor ideia de como resolver o problema, que tá sem dinheiro, que tá doida que o mundo dê certo, que quer que o filho dela dê certo na vida, que tá esperançosa com uma volta do Bolsonaro, ou, sei lá, com o Trump, você está matando a esperança dessas pessoas, de uma tese que é pra gerar like. Porque, porra, o cara que escreve que o Trump é um espião da KGB, desculpa, é um velho. Não é um... só pode ser um... Pode falar de mim, tudo bem, velho, mas falar com o cara não é, o cara tá fazendo geopolítica na veia. Então, se a pessoa se propõe a ser uma tradutora do mundo, porra, sabe o que aparece? Imagina quase que um filme do Diário, né, que o cara vai na ONU,
Aí bota aqueles tradutores e o cara começa a traduzir o que ele acha que ele vai falar, sim, não o que sim, o cara tá falando. Se você é um tradutor, você tem que dizer o seguinte, cara, eu posso até ter meu viés, eu posso até ter minha visão, eu posso até ter minha ótica aqui, ó, tecnocrata, o outro é Foro de São Paulo, o outro é liberal, não tem problema, tá tudo bem. Mas que o cara tenha, pelo menos, honestidade de falar o que ele está vendo, não o que ele gostaria que estivesse vendo. Então, todas as críticas que eles fazem à mídia é exatamente o que eles fazem. Só que os caras estão iludindo uma porção de gente, cara, dizendo, o fulano é duguinista, tem desinformação, a KGB. Então, tá formando pessoas neuróticas, fazendo as pessoas sofrerem mais, ao invés de aliviar, entendeu? Diz, olha, galera... Que é essa desesperança, é verdade. Nós estávamos caminhando para a Terceira Guerra Mundial mesmo, essa não ia dar certo, que do jeito que estava com o Biden, o nego invadia lá, a Rússia ia botar a OTAN para segurar a Ucrânia, a Rússia ia reagir, a China ia entrar, os Emirados iam entrar, o pau ia torar. Nós tivemos nessa distância disso acontecer. Sim. Aí vem o Trump e a frase que ele fala pro Zelensky, remetendo isso na nossa conversa, é verdadeira. Fala assim, cara, você tá de sacanagem, velho. Você vai gerar uma Terceira Guerra Mundial, vai morrer gente pra caramba. É isso que você quer? Não, entendeu? Então, a pergunta é muito sincera, foi quase assim, realista. Falar, para dessa conversa de abstração, a liberdade, o eixo do mal. Enfia essa porra no você sabe onde? Enfia isso aí. O que eu vou falar pro jovem americano aqui que vai perder? Vai morrer. Porque vai morrer gente pra caramba, velho. É isso que você quer? Quer dizer, se essa for a única solução, nós vamos. Mas é isso? Você está sendo irresponsável. Melhor fazer um acordo. Então, eu acho que o Trump, nesse aspecto, foi muito humano, cara. Ele tá vendo, o Vence tá vendo Também acho. O jovem americano, o jovem europeu. Eu falei, caramba, vocês vão morrer por causa da Ucrânia, mano? Divide aí. Depois a gente se acerta, calma. Tudo bem, vamos calma. Entendeu? Quem foi o idiota que chamou esse cara pra OTAN? Quem foi o idiota que provocou isso? Agora que provocou, segura. Então, para mim, a análise dessas pessoas é só má nesse sentido. Porque ela mexe com o imaginário de pessoas, que você vê que, porque várias pessoas chegam pra mim e falam assim, pô, Arthur, por que você não processa os caras que falam isso de você? Várias pessoas falam isso. E eu falei, cara, eu vou processar as pessoas, cara. Assim, vou atrás de dinheiro de cara que já tá sofrendo, velho, que não sabe nem da história, nem da realidade, que tá manipulado, ele tá fazendo quase uma catarse, porque ele não sabe. Uma resposta muito mais escrota que essa. Eu falei que maluco não é imputável. Acho que alguém aí que mandou, viu? Aí você tem vários pontos. Mas eu digo pontos, isso por isso. No caso o problema é assim, a gente ficar debatendo o que os caras estão falando da gente, isso não me importa. Analisar que eles estão errando, isso é fundamental. Sim. A gente precisa fazer. Até porque você entra em vários pontos, né? Tem o cara que está desesperado para vender curso, né? Tem boa parte desses caras que e aí você entra em dois pontos aí, mais, né? O cara ele se especializa numa coisa, ele entra naquilo que o Ortega Gasset falou, ele só conhece política americana e ele acha que ele entende o resto. É aquilo. O Olavo sempre falou, o cara tem um péssimo arcabouço de literatura, por exemplo. Ele não conhece literatura, ele nunca leu literatura, então ele não sabe o que é a vida humana. E não é só literatura, veja, não é só literatura que humaniza a pessoa, é viver a vida também, é ir pra rua, entendeu? É conhecer as pessoas, é conversar, é se frustrar no bar, é tomar um porre e acordar. Tomar um toco. Exatamente, tomar um toco das mulheres, né? Hoje em dia os caras tomam um toco, viram um Red Pill, a mulher não presta, cara, não sei Carlão, vai chorar. Gera todo um problema, mas é só para terminar isso. Então você cria essas pessoas que elas têm uma personalidade absolutamente frágil, que responde de uma maneira muito, muito inflamada, né? Como se elas fossem as donas da verdade. E aí é um problema que, assim, quando a gente analisa, é importante a gente mostrar a falha desses caras. O problema é ir para o embate direto, porque esses caras são frágeis, são tão frágeis, que às vezes a resposta pode ser pior, entendeu? A briga, enfim. Para mim, o ponto principal... fala. Não, é que as pessoas estão... Isso é mesmo, é um sintoma que as pessoas, elas não vivem a vida e conversam e vivem a vida real. Elas têm construtos mentais. Exato. E se isolam em bolhas que aderem ao construto mental. Isso não é só nessa questão política, é em tudo, cara. Questão religiosa. Tudo. Claro. Esses dias eu tava conversando com os ortodoxos num café que eu encontrei por um acaso, assim, eles me chamaram pra conversar. Depois ficaram tentando me falar que o Papa era só o bispo de Roma, não sei o quê. Mó papinho. Mas, cara, as pessoas, por exemplo, essa questão na igreja. Os caras falando da crise na igreja, de não sei o que o padre modernista e tal, e não sei o que lá. Cara,
você vê aquele monte de argumento, expõe falha doutrinal, que o Papa fala e não sei o quê, mas quando você vai numa paróquia e você conversa com o raio do padre, você vê que a questão é totalmente diferente. Você conversa com o padre, conversa com as pessoas, essa questão, e o outro é protestante, que protestante é herege, que não sei o quê, tá bom, eu concordo com você que tem erro, tal, não sei o quê, porque eu sou católico, senão eu seria protestante. Mas aí você conversa com um protestante, ele não é um herege anticatólico que quer a destruição da igreja normalmente. Não, ele só acredita naquilo ali. Ele acredita que aquele negócio é verdade. Então assim, e ele acha que aquela é a melhor forma dele servir a Cristo. Pô, eu vou fazer o quê? Então assim, essas pessoas não entendem dramas humanos mesmo, não conversam com Por gente. isso, nesse ponto a literatura bizarro, até ajuda, é isso né? mesmo. A literatura, a música, Cara, não a arte em geral, né? E conversar, Você tem essa... Pô, baixar a guarda e conversar com a pessoa, velho. Sai Baixar a de casa. E a guarda arte da conversação é uma das mais belas artes também, velho. muito negligenciada. Hoje em dia não se conversa mais, né? Você sente em lugares as pessoas estão falando delas Cada mesmas. um no seu Eu acho que a sistema. gente conversa demais. Né? No nosso caso, é Inclusive, exagero. já atrapalha, a gente horário. cheio de Nosso caso, coisa pra exagero, escrever, a gente fica ali na cozinha. Agora, É verdade, isso é verdade. Dessa vez eu fui malandro, almocei antes. Porra, nós Agora, estamos conforme. 11h30, isso é importante. bati meu prato. É importante porque a coisa, isso que você falou, cara, pra mim bateu. O negócio de deixar os outros desesperados, né? O Quinto aqui, toda hora a gente já conversa nos bastidores, conversa sempre. Até o padre já me deu bronca nisso. A gente não pode perder. É uma ordem de Jesus, a gente não tenhais medo, não perca a esperança. A gente não pode perder a esperança. E essa coisa de, tudo acabou, olha só, o mundo não tem mais jeito, é um negócio demoníaco. Então a gente tem que realmente It's over. manter. E outra, It's a gente sempre, over. já deixo aqui público, que todas as pessoas, todas, sem exceção, que falaram, que a gente recebe, ou que falam alguma coisa assim, a gente sempre teve e continua aberto a conversar, só ligar, tem meu zap, não sei o quê. Se tiver alguma coisa para falar, pode falar. Pode falar. Então, assim, mesmo quem a gente sacaneia, a gente fala mal de bastante, mas a só gente se pra- defende e tal. exato. Mas, assim, qualquer uma, todas. Eu não tenho nenhum na lista que eu falo assim, não, esse não. Então, assim, tão de boa. E a tem última uns que- coisa que eu Até queria... descobrir que está prejudicando de verdade. não. Né? Mas, assim, Não, mas ainda assim, se o falar cara, mal. se o cara chega e fala, cara, eu achei mesmo, caguei. Se ajoelhar entendeu? aqui e beijar meu pé, pronto. aí, pô, Exatamente. Não, mas Tá liberado. Tomar meu mijo, que horror. Brincadeira. Não. Mas porque, modo cara, não vale a pena. Não vale. A vida é muito mais que isso. E é isso aí. Tinha mais uma coisa que eu esqueci, mas está muito longo esse programa. Vamos fechar? Vamos encerrar? Não, eu Encerrando? acho. Encerrou isso aí, Encerra, Arthur. Encerra para nós, Arthur. Acabou. Acabou. É hora de dar tchau. Então, É hora olha de dar só. tchau. É hora de dar Não, tchau. não, então, Bom. só para fechar então o programa, essa coisa até de vender, não sei o que, o cara precisa sobreviver, não teria problema nenhum. O problema é. Bom, a gente já problema falou é vários a programas vigarice. aqui. O problema é vigarice. Vamos. Charlatanismo. Vem daquilo que você sabe. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado a todos vocês. Você que apresentou, né? Você que devia fechar. Fecha aí. Isso aí. Спасибо da Banda Vinheta. Isso é um recado direto para Isso. os nossos financiadores. Adeus. Salam aleikum. Estrogonofe. Estrogonofe, sempre, meu prato Estrogonofe. favorito. Coincidência? Acho Vodka que não. estrogonofe. Tchau. Tchau. Valeu! Eita, Absoluto. pô.